Fala rapaziada, sejam bem-vindos. Vamos aqui assistir um vídeo react do nosso Mengão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também o que você achou aí, o Mengão, hein? Vai cair, deixou chegar, meu filho, aguenta, que veio para ser campeão agora, tá? Bora ver o que essa rapaziada tá falando aqui do Mengão aqui, gente. Ganamos todos, quando perdemos todos. Primeiro eles vão falar do Botafogo aí para fazer uma comparação aí. Essa é a minha maneira, a minha forma de ver o futebol. Porque uno fica com o final de um lance, mas agora não lembro todo o lance, mas já sei que é um escanteio, mas se comienzo a ver por que foi um escanteio e vou para trás, seguramente alguém perdeu a marca, então, ok. O Andreu é um grande goleiro e obviamente que todo goleiro precisa de uma sequência e ritmo. Praticamente todos os goleiros que eu joguei na minha carreira e que eu conheci na minha carreira, eles se sentem melhor com jogos consecutivos. O Andreu está tendo esses minutos, importantíssimo para ele está muito bem, mas é normal que em algum momento ele perca o tempo da bola e principalmente que varia muito a bola do carioca pro brasileiro, e então é normal, mas eu vejo a qualidade dele no dia a dia, nos treinos, e o potencial que esse menino tem. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. E aí, hein? Vamos ver o que eles vão falar aí, ó. Neto, o Andrew acabou de chegar no Flamengo, né? E o torcedor reclamando com relação ao Neto, porque não falhou ontem. Sim. Ele tá naquela sua medida também? Já viu um lance, 2, 3, 4, 5, 6? Eu acho que ele é diferente. Eu acho que o segundo lance do Neto fala muito sobre o momento que ele vive confiança. Porque eu acho que essa é a minha interpretação sobre o lance, tá? Posso, obviamente, estar equivocado. Mas eu acho que ele imaginou uma defesa muito mais difícil do que de fato foi. E aí, quando veio a bola, ele não estava pronto. Ele estava pronto para fazer um negócio muito além do que aconteceu ali. Que foi um cabeceio na mão dele. Queima-roupa, cara. Também, para mim, uma bola defensável para o goleiro do nível dele. Acho que ele deveria não colocar como um frango, uma falha, nada disso. O segundo gol é uma falha grotesca. Eu acho que o Botafogo precisa de goleiro, já não é de hoje. Acho que desde a saída do John, o Botafogo precisa de goleiro. Tipo assim, rapaziada, eu acho que foi falha mesmo, tá ligado? Mas não acho que foi falha grotesca, igual ele tá falando aí, não. O Eric empurra a cabeceira pra baixo, a bola bate no chão e ganha velocidade, mano. E aí, no reflexo, foi pra onde deu, que ele já tava meio que... Eu vendo o jogo, eu acho que ele pensava que o Eric Pulgar ia cabecear pro lado, assim, reto pra frente. Ele tava meio com o corpo assim. Só que o Pulgar cabeceia pro chão e ela pega uma direção esquisita. Aí ele rebate. E esses manos tá aí falando besteira aí. O Neto, eu acho que ele entra numa casinha diferente porque já faz algum tempo, né? A gente já viu uma amostragem maior do que a gente viu, por exemplo, do Carlos Miguel em relação ao Neto. E ele ainda não mostrou a que veio. Eu esperava o Neto sendo um goleiro... Cara, um goleiro de elite, assim, no futebol brasileiro. Pelas passagens dele lá fora... Esses caras, eles gostam de tirar os méritos do Flamengo de tudo quanto é jeito, cara. Tipo assim, rapaziada, vocês vê lá a cabeçada que o Eric Pulgar deu foi perfeita, cara. Foi uma cabeçada perfeita. E aí o mano tá aí falando que foi falha do goleiro. Tipo assim, dá mérito pro cara que cabeceou, velho. A bola foi em cima do goleiro, rapaziada. Não teve muito não, entendeu? Pela qualidade que a gente já viu ele mostrar em outros clubes, mas ele não encaixou. E assim, William, tem jogador que não encaixa mesmo, e tá tudo bem. Eu acho que é parte da diretoria entender que aquele investimento ele não vai render e você partir para um próximo, e talvez isso seja o que aconteceu com o Neto, porque é uma semana muito ruim. Isso aí pra mim eu relativizo muito, tô muito com o Felipe Luiz falando sobre o goleiro do Flamengo. Também era defensável essa bola do Andrew. Defensável, mas aí eu acho que é tempo. Isso aí eu acho que é tempo de bola. O goleiro desse tamanho, toma um gol de cobertura em cima dele, pô. Foi falha. É tempo de bola e assim, foi claro, falha, sim. Eu passo esse pano, e é realmente passar um pano mesmo, porque é uma bola defensável também, mas porque é um goleiro que não joga. Isso aí é inacreditável. Inacreditável. Goleiro profissional, um jogo tão importante como esse, é uma falha ali que beira o imperdoável. Né? Ele devolve a bola na cabeça do Eric Pulgar, que cabeceia mal duas vezes, né? Tirando o mérito do Pulgar. Vez e segunda vez entra. Olha...
É que aí o Neto ele já tá caindo pra dentro do gol. Né? Inclusive o movimento é errado, ele tá caindo pra dentro do gol, então ele entra com bola e tudo. Então, pra mim, assim, é hora de você entender que o investimento deu errado. Deu errado, tá tudo bem. O investimento vai dar certo, o investimento vai dar errado. Outros investimentos que o Botafogo fez. Agora falou o especialista ali de contratações ali do futebol. Rapaz, como é que vai falar que o investimento deu errado, mano? O cara começou a jogar no Botafogo, se não me engano, agora, rapaz, não tem, sei lá, pouco tempo aí. Entendeu? Calma, rapaz, vai meter o pau no jogador, querer queimar o jogador desse jeito. Deram muito certo, o Montoro é um deles, por exemplo, deu muito certo. E muita gente criticando também o Anselmo por ter trocado. Eu achei óbvia a troca, porque depois que você perde o seu melhor jogador por lesão, que é o Danilo, ou o segundo melhor jogador, aí você tá vendo melhor o Montoro tá bem, aí você pensa, Montoro. eu vou subir 4 mil metros. Eu tenho que tirar o cara que vai carregar o jogo para mim com a 4 mil metros. Sim. Eu não posso perder lá. Mas o Neto, acho que... Passei rapidinho aqui pelos goleiros, para não perder aqui o fio da meada, né? Tinha o protesto da torcedora e tal, etc. Mas o personagem ontem é Paquetá, né, o Bueno? Paquetá estreou. Saiu o primeiro gol. Né? Só queria falar assim, o André foi hostilizado em parte pela torcida do Botafogo, porque ele foi da base do Botafogo, se profissionalizou pelo Botafogo. Aí no começo do jogo o pessoal tá pegando no pé do André. Depois o pessoal com o Neto já fala, poxa, o André no Botafogo é melhor. Não com o que é meu, né? Mas o Paquetá não tem nada a ver com isso, ou tem tudo a ver com isso. Chapou a bola da entrada da área, fez o primeiro gol dele, teve a dancinha que tava todo mundo esperando. Mas você não foi falta no começo do lance não, Bubu? Não, segue o jogo. Já tinha passado e tal. A impressão que o Vitão empurra o Matheus Martins. Você tá falando com o talismã da nação, né? Foi só eu voltar de férias aqui, ninguém mais ganhou do Flamengo. Eu falei, quem ganhou do Flamengo lá atrás, São Paulo, Fluminense, Corinthians já ganhou. Agora não ganha mais. É só alegria. E o Paquetá vai se encaixando, né? E eu não sei aonde, mas ele tá se encaixando. Como assim, sabe? Como assim? Porque eu não sei, porque o Felipe Luiz na coletiva falou com razão. Ele é um jogador versátil, ele pode jogar em qualquer parte do campo. Do meio pra frente, o Paquetá joga de qualquer lugar aí. Ele tá um pouquinho mais pra trás ali. Esses caras, a função deles aí nesse programa, acho que é tentar tirar onda com a cara do Mumu. Eu acho que é, velho. Um segundo volante ali e tal, mas o Paquetá aparece no ataque, ele circula, ele, como gosta de falar todo mundo agora hoje em dia, ele flutua, ele ataca espaço, ele faz facão. Ele tá com o pé no chão porque ele tá flutuando. Porque o jogador moderno, você tá chegando agora... O romantismo da bola. Você tá chegando agora na imprensa esportiva, basicamente você precisa falar intensidade. Se você falar intensidade, o time ganha. Não, o time tem intensidade. E o time não ganhou, o que tá faltando? Faltando intensidade. Se você falar a palavra intensidade, você já tem um espaço no jornal esportivo. Intensidade. Boa, o Breiler, ó, esse já é um cara experiente, tá aí, ó, conhece bem. E se você falar que o cara flutua e ataca espaço, é um elogio. Assim, o cara é demais, é espetacular. Mesmo que você não saiba o que é isso? Não, flutuou e atacou espaço. Então, o Paquetá, que eu imagino pode já aparecer na lista do Ancelotti. Bruno Guimarães se lesionou, vai ficar pelo menos 2 meses fora. Então, o Bruno Guimarães, que é titular da seleção, como segundo volante... Semanas, né? O quê? São 4 a 6 semanas, né? O Bruno Guimarães? Eu acho que é 2 meses. Ele tá fora da seleção. Então, o Ancelotti vai ter que chamar um segundo volante ali, no mínimo. Você já pensava em testar alguém... vai dar uma chance pro Gerson de novo na seleção, o Xavi Antônio do São Paulo. Gerson tal. não. Mas o Paquetá, nessa reta final, para essa última convocação antes da oficial para a Copa do Mundo, para ele é interessante chegar já num bom nível, mais adaptado. O Ancelotti conhece e gosta dele. Então, Paquetá deu um pouco de azar, eu acho, em alguns lances, né? Que ele perdeu bola em alguns jogos iniciais, saiu o gol do adversário, perdeu um gol incrível, Isso né? é verdade mesmo. Aquela isoladinha na estreia, né? Isoladinha do Paquetá, ali contra o Corinthians. Isoladinha o pessoal do lembra muito Paquetá. aquele gol que ele perdeu. Mas ele é um jogador que aqui no Brasil é muito acima da média. Então era questão de tempo para ele fazer a diferença e ele faz já num clássico, num mata. Né? Na hora mais importante, ele já deu uma resposta. Né, jogo grande. Então ele tá aí pertinho de, quem sabe, já ganhar um título em breve, o Campeonato Carioca. O Flamengo já perdeu tem que ganhar os outros agora, pô. Temos a Recopa com transmissão Disney Plus na ESPN. O melhor em campo. Perfeição, não achei o jogo do Paquetá tudo isso. Não achei que ele flutuou, não achei que ele atacou espaço. Como é que é? Nem que foi intenso? Olha, eu acho que o Paquetá ainda tá se encontrando. Esse cara, ele tava dormindo aí, mano. Ele tava dormindo. Eu que tô aqui meia-noite aqui gravando o vídeo e ele tava dormindo aí. O Mumu não falou hora nenhuma
que o Paquetá fez tudo isso. Ele disse que, para a mídia esportiva brasileira, você usou a palavra intensidade, flutuou, fez o facão, preencheu os espaços, intensidade. Você já é um repórter, porque você fala bonito isso. Foi isso que ele disse. Ele não disse que o Paquetá apresentou tudo isso. Mas esse cara gosta de tirar os méritos do Flamengo, falar mal do Flamengo. Entrevista que ele concede na beira do gramado. O Felipe Luiz, ele encontra uma posição no Paquetá diferente. Na verdade, só corrigindo, não é que ele fala mal, ele evita falar bem. Nesse jogo, né, do que ele imagina o Paquetá, e a gente precisa entender como vai ser o Flamengo quando ele tiver todo mundo à disposição, porque o Flamengo ideal tem um segundo volante, que é o Jorginho, que foi um dos melhores jogadores do time, né? Pulgar como primeiro, Jorginho como segundo. O Paquetá nesse time, acho que ele não entraria ainda, com todo mundo na ponta dos cascos. Acho que o Jorginho seria o titular. Só que você não contratou o Paquetá para deixá-lo no banco. Então, acho que o Paquetá vai ter que entender o funcionamento dele em campo, e eu sinto ele ainda muito perdido dentro de campo. Muito perdido na hora de aparecer para jogar, você vê ele às vezes escondido, sempre atrás daquela primeira pressão do Botafogo, que muitas vezes foi feita com qualidade, sobretudo no segundo tempo. Acho que o Paquetá ainda não consegue se encontrar, não consegue dialogar com os companheiros. Acho que fisicamente ele está bem, acho que ele está inteiro fisicamente, até porque, bom, ele ficou fora uns joguinhos ali por dor nas costas, mas eu acho que tecnicamente ele ainda não se entendeu. E é normal, tá? E é absolutamente normal. Sim. Eu acho que isso vai acontecer com o tempo, mas qual é o Paquetá? Eu acho que o Paquetá na seleção vai ser o Paquetá totalmente diferente do Paquetá do Flamengo. Porque o Paquetá da seleção vai ser mais um Arrascaeta. Acho que ele não vai assumir a posição do Arrascaeta. O Paquetá no Flamengo vai ser o quê? Vai ser o cara que vai jogar aberto na direita, vai recompor pela Então, porque direita. é o seguinte, Arden, só uma adendo. Foi bom você falar isso, que eu queria entrar nesse assunto. O Bubu falou assim que várias posições, Paquetá, legal. Só que algumas dessas várias posições no Flamengo tem dono. Você falou Arrascaeta, tem uma outra posição aí que o Jorginho é o dono. Dono? Dono, é isso que eu tô falando. Dono? Não é isso aí. Não vai? Não vai? Você contratou ele para ficar no banco. Então, e aí? Aí eu acho que é um grande problema que o Felipe Luiz tem, mas é um problema que ele tem que ser potencializado pelo facilitador do jogador. O jogador ele tem que procurar se adaptar ali dentro, e eu acho que esse funcionamento vai levar tempo. Porque o Flamengo ele estava muito azeitado, né? Para além de ajudar a comprar, a Revolut ajuda a poupar, porque paga juros diariamente. O Flamengo termina a temporada muito azeitado. E aí, algo que para mim faz muita diferença, eu venho falando aqui, fisicamente o Flamengo ainda não está bem para fazer o jogo que ele quer, e isso faz com que o Flamengo fique sempre 2 segundos atrasado. Uma coisa é você estar 2 segundos atrasado quando você está marcando baixinho lá com a bunda na área. Outra coisa é você estar 2 segundos atrasado quando você está tentando marcar pressão, porque 2 segundos atrasado faz uma baita diferença. Isso aí eu vou ter que concordar com esse cara mesmo, porque uma coisa é você estar 2 segundos atrasado contra o Bangu, contra o Boa Vista, Volta Redonda, né? Agora, outra coisa é você estar 2 segundos atrasado contra um Cruzeiro, você pegar um Caio Jorge lá, 2 segundos atrasado, o homem tá lá dentro do gol. Um Vitor Roque do Palmeiras, um Ferreirinha lá no São Paulo, entendeu? Você não pode mesmo, não. O Flamengo tem que encontrar a sua forma física rápido mesmo. É a diferença do Jordan Barreira conseguir girar e gerar um contra-ataque. É a diferença do Montoro conseguir receber a bola com tempo para pensar. É a diferença de um Vitor Roque, num jogo de Campeonato Brasileiro, arrancar e fazer o gol. Agora, quando o Flamengo estiver inteiro fisicamente, acho que o Flamengo vai sofrer menos na defesa, isso vai facilitar um pouco o Paquetá, que não é esse cara de intensidade absurda na defesa. Ele faz, mas não é tanto a dele. E aí eu acho que quando o Flamengo conseguir ter mais a bola, ele vai conseguir se adaptar. Nesse momento, é difícil. Eu acho que o Paquetá ainda está longe de estar dentro do time. Porque é isso. Assim, o Paquetá não foi contratado para ser reserva, é isso aí. Só que você tem o Arrascaeta, você tem o Jorginho, aí você vai encaixar o Paquetá. Escala o Flamengo. Com todo mundo à disposição, imagino que dá para descartar pelo lado direito. Melhor Flamengo, na sua opinião? Vai. Dá para descartar pelo lado direito. O Paquetá ainda está procurando esse espaço para saber exatamente em qual lugar que ele vai jogar. Ontem foi o Paquetá de camisa 8, que terminou como atacante no segundo tempo, já também fisicamente. Um falso 9, né? Mais à frente, né? Mas o Pulgar foi o melhor em campo para mim. Quero destacar o jogo do Vidal pelo lado direito do Botafogo. Quando ele teve fôlego para correr, foi uma opção muito boa do Botafogo por ali. Vitinho mais preso. E o Botafogo ontem dos 3 zagueiros, né, não foi o Nilton do zagueiro, o Nilton foi volante. Então foi o Vitinho com o Basco com o Barbosa. Como a gente vai transmitir aqui quarta-feira o Botafogo na Libertadores, né, William? Talvez tenha sido já uma ideia do Anselmo para o jogo de quarta. A parte do elenco já foi para a Bolívia antes. Quem jogou ontem também vai. E o Danilo O técnico escalou o time desse jeito porque eles vão transmitir para jogar ontem como ele jogou 45 minutos. Estava no ritmo abaixo, uma rotação abaixo.
Quando entra o garoto Arthur Novaes, melhora o meio-campo do Botafogo. Né? Então, assim, o Danilo para quarta-feira é preocupação. Estrear na Libertadores sem o Danilo a 4.000 metros, o Botafogo pode ter um desfalque pesado para começar a Libertadores da América. Me parece que a questão Pedro, ela permanece meio aberta. Ou você acha que o Flamengo também já se resolveu sem Pedro? Eu não vejo um substituto com a mesma característica ali. Aí muda um pouco o jogo. Tem, e até com algo mais próximo ali, como o Juninho, né? A ideia do Juninho era ser um reserva do Pedro, mas sabendo que é um jogador abaixo, mas mesmo assim não funcionou, porque o Juninho era um jogador de mais velocidade, de explorar o facão, uma característica muito diferente do Pedro, que é bem mais técnico. Só que com o elenco que o Flamengo tem, não dá para lamentar demais não ter ainda uma referência, e a altura do Pedro dificilmente vai ter. O Flamengo já queimou esse cartucho com a grana que gastou com o Paquetá. Mas pelo que o Felipe Luiz tem nas mãos e a capacidade do Felipe Luiz variar na equipe, eu vejo que dá para lidar bem sem o Pedro. E no segundo tempo, o Paquetá em alguns momentos jogou como falso 9. Sim. Jogou de referência, pode ser uma opção. O Paquetá já jogou assim ao longo da carreira dele. Mas o melhor do Paquetá, e ele disse isso ontem claramente, é quando ele vem de trás. Quando o Paquetá tem espaço no meio-campo para enxergar o jogo, ele tende a render melhor, porque é um jogador que tem passada larga, tem arranque, tem capacidade, principalmente com passe mais vertical, de quebrar linhas. Então, por tudo isso, eu vejo que o Paquetá, se o Felipe Luiz tem uma ideia de encaixá-lo, não, o Paquetá é um titular, e eu quero tirar o melhor dele, deve privilegiar sempre o Paquetá no meio-campo e com espaço para enxergar o jogo vindo de trás. Isso não significa dizer que o Paquetá não vai jogar mais pelo lado direito. O Felipe Luiz pode testar mais essa situação, assim como a situação do Paquetá como um falso 9. Mas o melhor dele, o Paquetop, é numa posição parecida com a que ele jogou contra o Botafogo, enxergando mais o jogo. E no caso do Flamengo também, o Felipe Luiz tem muitas opções para fazer um time, não idealmente ali com 2 pontas. Ele pode sacar um dos pontas e encaixar o Paquetá povoando mais o meio e quem sabe com o Emerson Royal se recuperando, ter esse lateral dando mais profundidade no lugar do ponta. Igual quando jogava Arrascaeta e Everton Ribeiro. Bota aí a Paquetá e Arrascaeta e mete 2 atacantes. Tira um ponta. Ué. Usar o Carrascal também é muito versátil, como um jogador de lado direito, mas as opções são muito boas. Agora é da Liga e o Celso falou, o Paquetá ainda não está na rotação ideal dele, de fato. E talvez porque a gente tem subestimado um pouco o quanto o futebol brasileiro, em termos de nível técnico, evoluiu nos últimos anos. Tem muita coisa na parte de estrutura para evoluir de fato. Mas tecnicamente, olha só quantos jogadores tiveram dificuldade ou não estouraram como se esperava. Felipe Anderson vem da Lazio no auge. No Palmeiras, dificuldade. Vitor Roque, vindo de La Liga, Barcelona, Betis, bem titular no Palmeiras, mas não faz aquela diferença, não sobra quanto poderia sobrar. E agora o Paquetá também se readaptando ao futebol brasileiro, a ideia do Felipe Luiz, o John Arias vai passar pela mesma coisa no Palmeiras. Então, por tudo isso, o futebol brasileiro tem uma característica muito peculiar do calendário, muitos jogos, ser muito exigente na parte física e também de nível técnico. Muitos jogadores jovens, muita intensidade, por tudo isso eu vejo que é preciso ter calma também com o Paquetá. Foi uma contratação em que o Flamengo investiu uma bala, mas, por outro lado, tem também o tempo do jogador de se readaptar. E lá na Inglaterra, ele não estava jogando com tanta frequência como titular, porque estava em negociação. O West Ham deixou ali o Paquetá meio de stand-by, sabendo que ele poderia sair. Então, é um ritmo natural que ele vai readquirindo e, aos poucos, está chegando lá. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje, né? Vamos aí ver o que vai ser do Flamengo aí nessa temporada agora. O Campeonato Carioca aí deixou nós chegar. Segura as pontas agora, porque nós chega forte, pai. O Mengão, quando chega, filho, chega forte. Ele é embaçado. Então vocês seguram a onda aí, tá bom? Rapaziada, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, dá essa moralzona pra nós. Tem uns vídeos shorts aí postados no canal também, procura aí pra vocês darem umas reagidas lá. Vamos ajudar esse canal a crescer aqui. Valeu, rapaziada, tamo junto, forte abraço e até a próxima.